somente pra tua glória, somente pra tua glória. Levante suas mãos lá em cima e diga isso, vai, vai. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Glória a Deus, glórias a Jesus. Eu desejo que sim, que todos estejam bem, para honra e glória do nome do Senhor. Que alegria ver vocês, todos nós. Hoje, continuando o estudo, né, dos princípios milenares, para quem está aqui hoje pela primeira vez, nós estamos fazendo o estudo dos princípios milenares, então nós vamos ver 12 princípios milenares. E esses princípios foram os princípios que mudaram a minha vida, a vida da minha família, né? Então o Senhor tocou no meu coração para eu trazer para vocês através do estudo, né? Aqui nas terças à noite. E quem está anotando é muito bom, porque depois sempre vai ter essa referência, né? Daqui 1 ano, 2 anos, se por acaso ver que está ficando ali apagadinho, o que a gente não deseja que aconteça, mas se acontecer, está lá, está anotado para a gente nunca esquecer. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Essa primeira fatia, dizendo assim, né, do círculo dos princípios, que é aquele círculo que nós fizemos, né, que eu enviei para vocês, essa primeira fatia, ela traz os 3 princípios espirituais para a nossa vida. São 12 que nós vamos ver no total, mas esses 3 primeiros, que nós já vimos 2, e agora nós vamos ver hoje o amor. Esses 3 primeiros falam sobre o nosso lado espiritual. São os princípios que apontam como está a nossa vida com Deus. Amém? Vamos orar para iniciar? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu me apresento diante do Senhor nas cortes celestiais agora, meu Pai, me rendo diante do Senhor, consagro a minha vida a Ti, apresento ao Senhor esse ministério, Pai, de mulheres de avivamento, consagro esse ministério ao Senhor, peço que o Senhor, em poder e em glória, desça sobre cada um de nós agora, que cada uma das suas filhas, Pai, alunas desse ministério, venham a sentir o peso da tua glória em nome de Jesus. E eu peço aos seus anjos, arcanjos de guerra agora, que entrem pela porta da frente da casa de cada uma delas, Pai, em nome do Senhor Jesus, marchando, levantando as espadas em fogo, Pai, em nome de Jesus, levando o fogo que purifica, o fogo que transforma, Pai, em nome de Jesus, que leva luz em cada ambiente desta casa, e os seus anjos caminham pela parte da frente, Pai, da casa, corredores, sala, entra nos quartos, Pai, em todos os cômodos, em todos os ambientes, passa na cozinha, em nome de Jesus, o fogo vai queimando, purificando, Pai, todo o ambiente, em nome do Senhor Jesus, e eu declaro, Pai, nessa hora, pelo poder e autoridade do sangue do Cordeiro, que o fogo do Teu Espírito Santo, Pai, sai do alicerce dessa casa e sobe pelas paredes, todas as paredes principais agora, em nome do Senhor Jesus, fechando, Pai, em fogo todo o telhado como uma redoma de fogo. Agora, em nome do Senhor Jesus, Pai, e essa mesma redoma de fogo se faz na minha casa agora, em nome do Senhor Jesus, blindando todo o ambiente, Pai, onde cada uma de nós estamos agora, em nome de Jesus, e eu declaro no mundo espiritual que Satanás e seus demônios não podem ouvir esse estudo, não podem vir a interferir, porque o Senhor está com cada uma de nós debaixo das tuas mãos, Pai. É isso que eu declaro no nome santo e poderoso de Jesus. Não haverá nenhuma distração em nome de Jesus. Todo o coração está rendido, meu Pai, na palavra dessa noite, que será estudada, Pai, que o Senhor trará ao nosso coração de forma assertiva, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, Pai, porque toda honra e toda glória é sempre do Senhor. Pai, nós te pedimos que todo esse amor, toda essa glória, Pai, que o teu poder, que já está no ambiente atmosférico de cada uma de nós,
alcance, Pai, o coração e a mente de cada um dos nossos familiares, Pai, até mesmo aqueles mais resistentes, Pai, na fé. Que esse poder alcance cada um deles agora, Pai. É isso que nós te pedimos e nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos em teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Jesus. Louvado seja o nosso Senhor. Aleluia. Quem está aqui hoje? Deixa eu ver. Deixa eu abrir todo mundo para ver quem veio. Que lindas vocês. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Jesus. Abrir picture. Cadê? Elisinar, Simone, a Gabi, a Tatiane. Deixa eu subir aqui. Reenquadrar. Ah, tá aqui. Obrigada. Obrigada. A Liliane. Cadê? A Zete. Minha mãe. A Dani. Tatiane, não lembro se eu falei, mas eu falo de novo. A Marley. Louvado seja o Senhor, eu glorifico ao Senhor pela vida de vocês. Todos os dias. Amém? Então, vamos lá. Olha só. Quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vinda, tá? Seja muito bem-vinda. Que o Senhor nosso Deus, através do Espírito Santo, fale com cada uma de vocês, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ver sobre, então, o terceiro princípio espiritual, tá bom? Esse é o terceiro princípio espiritual milenar e imutável, que é o princípio do amor. Então, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim, ó. Assim permanecem agora esses três. Abre aí na sua Bíblia para você marcar. 1 Coríntios 13, 13. Assim permanecem agora esses três. A fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Então, faço a pergunta para vocês hoje. Você se sente amada? Você sente o amor de Deus sobre a sua vida? Você sabe demonstrar o amor de Deus ao próximo? Essas três perguntas, elas sempre devem fazer com que nós examinemos a nós mesmos. Eu me sinto amada? Eu consigo sentir o amor de Deus por mim? E eu sei demonstrar o amor de Deus ao próximo? Então, dentro do círculo dos princípios, esse é o terceiro princípio, imutável. Quando as pessoas perguntavam para Jesus qual era o princípio mais importante, ele dizia que era o amor, não é? O versículo que Jesus trouxe que o amor era o mais importante, diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, toda a nossa força, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Está lá em Mateus 22, 37, se você quiser grifar. Está lá em Mateus, capítulo 22, versículo 37. Deixa eu ver se o meu já está grifado, se não tiver eu já grifo também. Tá, já está grifado. A minha tradução diz assim, Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Então, os problemas que nós temos hoje, vamos pensar nos problemas que nós temos hoje. Bullying, racismo, discriminação. Três pontos eu vou apontar. Acabariam se todos nós praticássemos o princípio do amor. Se todo mundo, se todos os seres humanos praticassem o princípio do amor. Se o amor tivesse de fato dentro do coração das pessoas, elas se importariam mais em ajudar o próximo e não a criticar. E hoje nós vemos que está acontecendo ao contrário. As pessoas estão criticando muito mais do que ajudando. Muito mais. Hoje, se ela
presencia um acidente acontecendo, ela pega o celular, começa a filmar e nem passa pela cabeça dela de ir lá para saber se a pessoa está bem, se está precisando de alguma coisa. A primeira iniciativa dela é pegar o celular e filmar. Não é largar tudo e correr lá e ver se está precisando de alguma coisa. Então, isso é uma realidade muito triste. Por falta de amor, as pessoas vão se esfriar. É isso que a palavra diz, né? Então, veja que se realmente o amor estivesse instalado, não perderíamos tempo focando na vida dos outros. As pessoas não perderiam tempo fofocando um da vida do outro, querendo saber o que um está fazendo, o que o outro está passando de vergonha, qual que é o escândalo da vez. Isso é falta de amor. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para mim ver certinho? Porque para mim eu tô assim, ó, ticando. Se para vocês estiver tudo bem, tá tudo bem aqui também. Dá um joinha assim, se tá tudo bem. Amém. Então vamos continuar. Então é sobre isso, tá bom? Então não haveríamos tempo de fofocar se tivesse o amor. Na verdade, eu tenho certeza que nós, desse ministério, não temos tempo de fofocar. Nós já estamos cheias desse amor. Sem dizer, minhas irmãs, que isso é maldade. É maldade. Fofoca é maldade. Porque a pessoa não está ali para se defender. Com o amor, quando nós temos o amor, nós carregamos a empatia e a compaixão pelo próximo. Compaixão pela dor daquele próximo. Amém? Obrigada, Jesus. Quando nos colocamos no lugar de uma pessoa, julgamos menos e entendemos mais. Isso é empatia. Então, veja bem, não confunda. Quando nós nos colocamos no lugar da dor do outro, isso é empatia. Ou seja, nós não vamos julgar. Nós vamos procurar entender o que aquela pessoa está passando e vamos ver se nós podemos ajudá-la. Quando vamos além e conseguimos sentir a dor dela, temos compaixão. Esse é o sentimento que Jesus demonstrava a todos que o procuravam. E é dessa forma que nós agimos com misericórdia. Pois assim, dessa forma, eu e você, né, nós conseguimos deixar de lado o nosso orgulho e oferecer a ajuda necessária. Esse é o princípio do amor de Jesus. Então, como que a gente pode saber se nós estamos praticando o princípio? Como que eu sei se eu estou praticando o princípio do amor? Na prática, estamos cumprindo o principal mandamento. Qual que é o principal mandamento que nós podemos colocar? Está lá em Provérbios 17:9. Se você está com a sua Bíblia, abre aí para você marcar. Provérbios 17:9. Diz assim, ó. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Em outra tradução está escrito assim, ó: aquele que cobre uma ofensa promove o amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Então aquele que perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas aquele que fica lembrando o assunto, lembrando a ofensa, mastigando, ali ruminando, estraga a amizade. E qual é o objetivo de Satanás e seus demônios? Trazer contenda, trazer inimizade, trazer tudo que não presta, tudo que é contrário ao governo de Deus. Então não é possível dizer que ama a Deus se você deseja o mal para alguém. Como que você pode falar que você ama a Deus se você deseja o mal para alguém? A essência de Deus é amor. Então, se a essência de Deus é amor, nós temos que exalar essa essência. Se você afirma que ama a Deus, mas odeia outra pessoa, você está mentindo. Amém? E nós não podemos mentir.
Nós precisamos amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e que esse amor seja tão grande dentro de você que você ame a todos que estão à sua volta na mesma intensidade. Em 1 João fala sobre isso. É a palavra. 20 diz assim, ó. Vamos lá, para você ir marcando na sua Bíblia. Capítulo 4, versículo 20. Diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão que vê. Então, se eu vejo a pessoa e não sou capaz de amá-lo, como eu posso falar que amo a Deus que eu não vejo? A palavra de Deus diz isso. É a palavra de Deus. Então, concluindo aqui esse tópico da vida espiritual, fica a pergunta para nós. É fácil viver esses 3 princípios espirituais? Não é, não. E esses são apenas 3 dos 12 princípios base. Então, se nós cumprirmos esses 3 princípios e fizermos tudo certo, qual será a nossa recompensa? Qual será a sua recompensa? Entendam que, geralmente, as pessoas buscam aquilo que necessariamente promove algum resultado ou recompensa. O cumprimento desses princípios aqui, ligados à espiritualidade, né, que é a santidade, a fé e o amor. A santidade é a exclusividade, lembra? Que está lá na fatia da roda dos princípios. Então, é a exclusividade, que é a santidade, né, que tem o mesmo significado, a fé e o amor. Então, o cumprimento desses 3 princípios ligados à espiritualidade não te dará garantia de alcançar coisas terrenas, tal como dinheiro. Travou? Só para você ou travou para todas? Fala para mim. Tá tudo bem? Às vezes foi só um bug para você. Ah, tá bom, entendi. Tá. Então eu vou falar de novo. Quando eu travar para vocês, vocês saem e entram de novo, que pode ser alguma instabilidade na rede, tá bom? Então, olha só, esses são só 3 princípios dos 12 que nós vamos ver, tá bom? Então, se nós fizermos tudo como tem que ser feito, que está na palavra, qual recompensa nós vamos ter? Esses 3 princípios, quando nós cumprimos, ele não nos dá a garantia de alcançar coisas terrenas, como dinheiro, por exemplo. Mas esses princípios nos conduz para mais perto de Deus, que é esse o nosso objetivo. Então, contudo, há uma garantia. Ele estará sempre com você, do seu lado, em tudo que você fizer, em tudo que você realizar, em tudo que você conquistar. A salvação e o céu estão garantidos quando nós cumprimos esses princípios. A fé. A fé é o primeiro e maior de todos. Sem a fé, nós não conseguimos gerar o amor. Entende? Os anjos estarão sempre acampados ao nosso redor quando nós cumprirmos esses 3 princípios espirituais. Está tudo na Bíblia. Lá em Salmos 34, 7, diz assim, ó. Vai lá em Salmos 34, 7. Diz assim, ó. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Em outra tradução de Bíblia está escrito assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É a palavra de Deus que está dizendo. Então nós temos essa garantia, porque nós amamos a Deus e nós tememos a Ele. E nós buscamos viver em santidade e em amor. Sentir o amor do Pai e transbordar o amor dele na vida de outras pessoas. Nelson Mandela, para quem não conhece, foi um líder
sul-africano, ativista dos direitos humanos. Ele foi presidente da África do Sul. Foi o primeiro presidente negro da África. E ele dedicou mais de 6 anos de décadas, mais de 6 décadas, perdão. Ele dedicou mais de 6 décadas à luta contra a opressão e a segregação racial. E ele disse assim, ó, olha só o que ele disse, que frase para a gente guardar. É muito sério isso. É de guardar no coração. Ele disse assim, ó: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Glória a Deus. É uma verdade, não é? Nelson Mandela lutou muito para que acabasse essa segregação racial. Para quem não sabe, que naquela época, antes dele colocar essa lei, né, da inclusão dos negros, os negros não podiam usar os mesmos banheiros que os brancos, nem os banheiros públicos não podiam ser usados, as praias não podiam ser visitadas pelos negros e os brancos juntos. Havia separação para os hospitais, para as escolas, para o transporte. E ele colocou uma lei onde houve a inclusão de todos os negros, né? Houve ali uma união, onde eles começaram a usar e pertencer ao mesmo espaço onde os brancos pertenciam. Então, isso que ele fala é muito lindo, é muita verdade, é uma verdade que precisa ser olhada com os olhos de amor do nosso Pai. Ninguém nasce odiando. Gente, uma criança, ela só aprende a odiar uma criança branca. Ela só aprende a odiar uma criança negra se os pais ensinar. Ou alguém da sua família muito próximo. Uma criança não consegue ver maldade na outra só por causa da cor da pele se ela não tiver influência de ninguém. Então, nós, com o discernimento espiritual que o Espírito Santo tem colocado sobre a nossa vida, algumas coisas que nós começamos a ver, nós temos cada dia mais certeza que as pessoas precisam de amor. As pessoas precisam de mais amor, precisam buscar ao nosso Pai para serem mais amadas. Não é para serem mais amadas, nem para ser errado, mas é para perceber o quanto elas são amadas por Deus. Que a cegueira espiritual tem que cair por terra, em nome de Jesus. Quando nós fazemos assim um círculo, deixa eu ver se eu consigo pedir para o Heitor colocar para vocês. Deixa ele vir aqui que eu peço. Se nós colocarmos assim, ó, se o amor estiver no centro, Jesus é o centro, nós então caminhamos com Jesus, então nós somos cheias do amor de Jesus. Amém? Então, se a nossa volta nós fizermos, o desenho aqui tem várias bolinhas em volta, né? Aí a pergunta é assim: quem são as pessoas mais próximas em amor na nossa vida? Em nível de entrega, gratidão, recompensa, tempo. Quem são as pessoas mais próximas que refletem esse amor na nossa vida? É um exercício para a gente fazer, né? Para nós fazermos e refletir sobre isso. Porque as pessoas que ficam muito longe, as pessoas que estão longe na bolinha, nós precisamos trazer para mais perto. Por que que aquela pessoa está longe em amor na minha vida? O que que aconteceu? É algum perdão que precisa ser liberado ou pedido? Qual que é a diferença que está fazendo com que essa pessoa esteja longe de mim? Entende? O que que está faltando? Está faltando mais entrega? Está faltando mais gratidão? O que que está faltando?
Então, é assim, ó, entende que o amor está ali? Então, vamos colocar que nós somos o amor ali, porque nós caminhamos com Cristo. Então, nós poderíamos colocar o nome das pessoas, cada nome ali, o nome do meu esposo, o nome de um filho, do outro filho, né, o nome dos meus pais, das minhas irmãs, as pessoas mais próximas, aí eu poderia fazer mais quantas bolinhas eu quisesse. Mas por que que aquela tá lá em Simão? Sabe? Por que que aquela tá lá longe? Será que eu posso trazer ela mais para perto? Será que todos podem estar mais pertinho nesse círculo que tá tudo pontilhado aí, que não tem nenhuma bolinha? Entende? É uma reflexão onde nós temos que buscar a examinar dentro de nós. Como que nós estamos transbordando o amor de Deus na vida das pessoas que estão próximos de nós? Amém? Obrigada, Jesus. Depois eu vou mandar para vocês esse PDF para que vocês façam isso. Escrevam o nome das pessoas. Aí você pode falar assim, mas pastora, eu quero colocar, por exemplo, o meu esposo mais perto aqui, está muito longe. Então faz uma bolinha ali, ó, onde está tracejado, que é no primeiro círculo, e enche tudo com o nome das pessoas. Se é um colega de trabalho que vem na tua cabeça na hora de você fazer o exercício, é porque algo precisa ser transformado entre vocês. Então coloca o nome ali da pessoa. Amém? Deus tem se mostrado de maneira grandiosa na nossa vida. E eu sei que na vida de vocês também. Glória a Deus por isso. Vocês sabiam que o maior sucesso dessa vida está no afeto trocado e dividido? O afeto saboreado, devolvido entre os seres humanos. O sucesso nessa vida, o sucesso e a saúde que nós podemos ter é ter amigos fiéis, é ter família presente na nossa vida, presente na nossa mesa, é estruturada, família estruturada em amor. Esse é o maior sucesso que nós podemos ter, porque quando nós somos cheios de amor e compartilhamos com amigos fiéis e buscamos derramar esse amor e cultivar esse amor na nossa família, não tem dinheiro que compra isso. Existem palácios que não cabe mais dinheiro, mas não tem esse amor entre eles, não tem saúde. E de que adianta toda a fortuna, todo o dinheiro, se não tem a essência maior que é o amor de Deus presente dentro de uma casa? Olha só, existem estudos, a ciência comprova mais uma vez que o maior estudo já feito acerca da felicidade foi feito dentro da faculdade de Harvard. Eu vou citar um exemplo aqui que eu trouxe para vocês, ó. Esse estudo procurou encontrar as razões que podem nos levar a desenvolver a melhor saúde física, mental e espiritual quando atingimos idades avançadas, tá bom? Aqui está falando um estudo quando atingimos idades avançadas. Então, esse estudo durou 75 anos e entrevistou e monitorou cerca de 600 pessoas. Junto dessas pessoas foram monitoradas também suas famílias por meio de entrevistas que foram realizadas a cada 2 anos. Então, cada 2 anos havia uma entrevista ali com essas famílias. Então, o que se fazia a cada 2 anos? Exames médicos, exames periódicos, que estava sempre acompanhando eles, monitoração da interação com outras pessoas. E o que melhor garante a nossa saúde física e mental são as relações pessoais. Quem criou laços fortes com outros seres humanos, que é o amor, viveu mais e melhor. Por isso, o maior sucesso da nossa vida é no afeto trocado. É no amor entre as pessoas.
porque o amor te traz paz, ao contrário da ira. A ira te traz irritabilidade, te traz mente acelerada, te traz nervosismo, te traz chateação, perturbação, e com isso você começa a ferir a todos e você não consegue ter paz, e com isso a sua saúde se esgota, a sua saúde acaba. Então nós precisamos desejar viver esse amor. O amor é o maior dos mandamentos. Amar a Deus acima de tudo e todos os seus próximos. Então, se esse princípio de verdade fosse levado a sério, é um princípio imutável. O amor, ele é aqui, ele foi no passado e ele será para todo sempre. Ele não muda, é um princípio imutável. Se esse princípio fosse seguido, não haveria tantas diferenças, tantas brigas, tanta discriminação, tanto julgamento precipitado, tantas mortes inocentes. Junto com o amor vem a empatia e a compaixão. A empatia é se colocar no lugar do outro, nunca se esqueça disso, mas a compaixão é você sentir a dor do outro, é ir além. Não é possível você dizer que ama a Deus e não amar os outros. Tem que amar a todos. Para de julgar. Para de querer sentar no trono de Deus. O que é isso que você está fazendo? O trono é de Deus, não é nosso. Você não é o justo juiz, nós não somos o justo juiz para querer julgar ninguém. Todos nós passamos por aflições, todos nós passamos por angústia, todos nós passamos por lutas todos os dias. E nós precisamos cuidar de todo aquele que precisa, mesmo que a gente esteja sangrando. Porque nós, pela fé, nós vivemos, não é pelo que nós estamos vendo. Tá tudo desmoronando, mas eu não estou vivendo pelo que eu estou vendo ser desmoronado. Eu vivo pela fé. Porque eu vivo nas promessas do meu Pai. Eu vivo nas promessas que Deus prometeu sobre a minha vida quando eu cumprisse os princípios. Pela fé. A minha fé, a sua fé faz o amor ser aumentado, o amor ser gerado cada vez mais. E havendo amor em nós, nós queremos cada dia mais viver em santidade. Viver longe do pecado. Então, o amor que é apresentado na Bíblia não é apenas como um sentimento, mas como a essência do próprio Deus e o fundamento de toda a nossa vida cristã. Está lá em 1 João 4:8, Deus é amor. Deus é amor. O amor vem de Deus. O amor é a nossa fonte, Deus é a nossa maior fonte de amor. Antes mesmo da criação, o amor já existia. É a natureza eterna do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a natureza eterna da Trindade. O amor é sacrificial. Está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O amor é ativo. O amor ele deve ser ativo na prática na nossa vida. Ele se demonstra por atitudes nossas, não apenas por palavras. Quando nós amamos, nós não conseguimos guardar só para nós. Nós precisamos demonstrar, não é verdade? Se você ama o seu filho, como que você demonstra o seu amor pelo seu filho? Você quer abraçá-lo. Quando é bebê, você faz carinho, não é? Em maior intensidade. Você faz cafuné, você passa a mão no bracinho, você acolhe, você trata com amor. Então, o amor é demonstrado por atitudes. Da mesma forma que a falta de amor, no caso comparado a uma mãe e uma criança, é os maus tratos. Entende? O amor é mandamento, não é uma opção. Está lá em João 13. Vamos lá para vocês grifar. João 13:34. O amor é mandamento, não é uma opção. João 13. João 13:34.
Vamos lá. Eu lhes dou este novo mandamento. Ame uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. É um mandamento, não é uma opção. Então, se é um mandamento, é um princípio. E nós precisamos cumpri-lo, porque nós sabemos o que precisa ser feito. O adulto faz o que tem que ser feito. Criança faz o que quer. O adulto faz o que precisa ser feito. Nós já sabemos o que precisa ser feito. O amor é o mandamento supremo de Deus sobre a nossa vida. Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Os 2 mandamentos que Jesus deixou. Jesus deixou esses mandamentos. Jesus trouxe esse mandamento para nós. Então, aqui está o princípio maior do reino de Deus. O amor é a base de todos os mandamentos da nossa vida. Sem amor, a fé, a profecia e as boas obras perdem o valor. Está lá em 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Então, nós precisamos do amor para que a fé viva junto e a nossa esperança cresça a cada dia, até que Jesus volte. Amém? E quais são as promessas ligadas ao amor? Quais são as promessas das Escrituras Sagradas ligadas ao amor? São muitas? Eu vou ler para vocês. Quais são as promessas? O amor não é apenas exigido, mas também promete recompensas, frutos espirituais, para que eu e você possamos viver plenamente. Então, as promessas de quem ama o nosso Senhor Deus são proteção e livramento. Eu tomo posse, em nome de Jesus, de toda a proteção e livramento sobre a minha vida e sobre a minha casa. Tome posse você também. Está escrito lá no Salmos 91. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. É uma promessa. Porque por amarmos ao Senhor nosso Deus, Ele nos livrará de muitas coisas, não é? De muitos perigos. Não é isso que está lá no Salmos 91? Outra promessa, revelação e comunhão. Em João 14, 21, diz assim, ó. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Revelação e comunhão. É uma promessa que nós temos sobre a nossa vida. Outra promessa, coronamento da vida eterna. O que é isso? Está lá em 2 Timóteo 4:8, quando diz assim: bem-aventurados os que amam a sua vinda. Quer grifar? Procura aí na sua Bíblia. 2 Timóteo. Vou procurar a minha. Para vocês grifar. Deixa eu ver se a minha está grifada. Está aqui. 2 Timóteo 4:8. A minha tradução diz assim: e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Essa é uma das promessas. Então, toma posse dessa promessa sobre a sua vida, em nome de Jesus. Outra promessa de quem ama o próximo. Perdão dos pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. Está lá em 1 Pedro, de 4-8. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Está escrito assim: acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Aleluia.
É sobre isso. O cumprimento da lei. Qual é a promessa? O amor é o cumprimento da lei. Está lá em Romanos 13, 10. Romanos capítulo 13, versículo 10. Tá dando para você acompanhar, para procurar? Porque eu também estou procurando junto com você. Ó, Romanos 13, versículo 10. Diz assim: quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Glória a Deus, é um princípio, é um mandamento. Nós sabemos que nós precisamos amar. Nós sabemos porque nós carregamos Cristo em nós. E pela fé e o amor, nós já sabemos o que nós precisamos fazer. Outra promessa, presença constante de Deus na nossa vida. Está lá em 1 João 4,12, quando diz, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. É uma promessa. Então, se nós amarmos os nossos irmãos, o nosso próximo, Deus permanece em nós. Eu quero que Deus permaneça sobre a minha vida. E eu tenho certeza que você também deseja que Deus permaneça na sua vida. Então, entenda que não há mais tempo de odiar ninguém. Não há mais tempo de ficar com raivinha de ninguém. É hora de liberar perdão. E independente do que fizeram para você, nada pode ser maior que o amor de Deus na sua vida. Nada pode ser maior do que todas as humilhações que o Senhor Jesus passou. Nada é maior do que isso. Então, nós podemos sim perdoar, sim, liberar o perdão, sim, pedir perdão, sim, para que a gente quebre todas as correntes que seguram a nossa vida que a gente quer de paz e prosperidade na presença do Pai. Amém? As promessas eternas que o amor nos traz, está tudo escrito nas palavras do Senhor, nas Escrituras Sagradas. O amor também é o elo entre a terra e o céu. Vocês sabiam que o amor é o elo eterno? É um elo entre a terra e o céu. No fim de todas as coisas, a fé e a esperança cessarão, mas o amor permanecerá. Olha como isso é forte. No fim de todas as coisas, a fé e a esperança cessarão. Porque nós não vamos precisar de fé para viver na eternidade. E nem de esperança, nós já vamos estar na glória. Só o amor permanecerá. Está lá em 1 Coríntios, nós já lemos. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o amor desses é o maior. O amor é o maior de todos, é o único que nós vamos levar. Por isso nós devemos viver uma vida de amor, buscar a paz que o Senhor Jesus derrama sobre a nossa vida, que o mundo não pode nos dar. Isso mostra que o amor é eterno. O amor, ele ultrapassa o tempo, ele ultrapassa a morte e o juízo. Só o amor. O amor é o DNA do reino de Deus. Olha como isso é lindo. O amor é o DNA de Deus, é o DNA do nosso Pai sobre a nossa vida. Então, viver no amor é viver em aliança com as promessas divinas de Deus. Porque onde há amor, há vida. Vocês já devem ter ouvido aquelas pessoas falarem sobre aquelas experiências de 2 mudinhas de planta, para uma abençoa, para outra amaldiçoa. A que abençoa cresce e floresce, a que você lança palavras de maldição, seca e morre. É isso, gente. A nossa boca deve ser fonte de vida. Deve sair amor em palavras da nossa boca. Onde há amor, há vida. Onde há amor, há cura. Onde há amor, há manifestação da glória de Deus sobre a nossa vida. E é o que nós buscamos, a manifestação da glória de Deus sobre a nossa vida. Essas são as promessas de Deus, quando nós carregamos o amor, porque Deus vive em nós. Deus habita em nós através do Espírito Santo. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele.
Está lá em 1 João 4,16. Quer grifar na sua Bíblia? Vamos lá procurar. 1 João 4,16. Lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 4, versículo 16. O meu já está grifado. Então, a minha tradução diz assim: e nós mesmo conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. É o que nós desejamos. É tudo que nós mais desejamos. Vivermos unidos com Deus e que Deus esteja também unido com cada uma de nós. É a coisa mais preciosa que nós podemos gerar e permanecer no amor, na presença de Deus, na paz que excede todo entendimento. Então, esses três primeiros princípios que nós estudamos é sobre os princípios espirituais, princípios imutáveis, princípios que nos coloca mais perto do nosso Pai, que é esse o desejo do nosso coração. É um versículo que nos posiciona ainda mais, né? É um versículo de mandamento, um princípio de mandamento que nos posiciona ainda mais. E para quem perdeu as primeiras aulas, quando eu falei sobre o que era um princípio, o princípio, como que você pode identificar um princípio? Ele é imutável, um princípio ele é imutável, não tem lei contra, ou seja, honrar pai e mãe é válido aqui, no Japão, e por onde você for. E isso é um princípio. Estou procurando aqui para eu não esquecer dos 4, né? Para eu passar para vocês. Então, não tem lei contra, é imutável, está escrito na Bíblia. E o outro? Quem lembra? Estou procurando aqui nas minhas folhas para a gente grifar de novo. Cadê? Vamos escrever. Aqui, ó. Vamos lá. Como que eu identifico um princípio para quem perdeu as primeiras aulas? Ele é atemporal. O que é atemporal? Foi válido lá atrás, há milhares de anos, é válido hoje e valerá para todo sempre, tá bom? É eterno, é algo que é eterno. Está na Bíblia, ou seja, você consegue encontrar aqui nas escrituras sagradas, então não tem nem o que a pessoa discutir. Não existe lei contra, como, por exemplo, a verdade é verdade aqui e vai ser verdade em qualquer outro país, né, em qualquer outra nação, e é universal. Então, vale para todos, é universal. Essas são as 4 referências, 4 coisas que nós precisamos observar para reconhecer um princípio. Amém? E o princípio do amor nos traz esse posicionamento hoje, que a gente abre o nosso coração. Nós temos aprendido tanto sobre o amor nos estudos da manhã, né? E hoje, bem que coincidiu também de ser o princípio do amor. Então, com o princípio do amor agora, nós fechamos a primeira fatia do círculo dos princípios. E o próximo que nós vamos entrar agora, na semana que vem, vai ser os princípios emocionais. Olha só. Aí vai entrar mais 3 princípios que estarão relacionados com o nosso emocional. Olha que forte. Que vai ser o princípio do perdão, o princípio da honra e o princípio da sabedoria. 3 grandes chaves que nós vamos virar na nossa vida. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Por isso que eu entendo por que a mudança é tão rápida quando as pessoas compreendem os princípios, pelo menos esses 12,
de posicionamento para viver em cima deles. A vida é transformada, a vida é restaurada, não tem como se manter na mesma vida cumprindo os princípios milenares, não tem como. É transformador o que acontece na vida de todo aquele que se posiciona a viver em amor, como as Escrituras Sagradas nos ensinam. Amém? Tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer escrever alguma coisa para que a gente possa finalizar? Pode perguntar. Vocês estão gostando do estudo? Um pouquinho por semana para que vocês absorvam, né? Absorvam cada princípio, que vocês possam compreender esse círculo. Eu não sei se já foi enviado, se não foi, eu vou enviar. Mas esse princípio, esse círculo do amor é muito válido fazer, porque o nosso coração coloca, mas o Espírito Santo ele vem e ele intercede. É sobrenatural o que acontece. Porque você começa a fazer querendo colocar os mais próximos, mas o Espírito Santo vai te trazer pessoas que você nem passava pela tua cabeça de colocar no círculo. Então, respeite o agir do Espírito Santo na sua vida. Não atrapalhe o agir do Espírito Santo. Deixa ele te tratar. Se ele te trouxer, é porque você precisa trazer essa pessoa mais próxima de você. Amém? Deixa eu abrir a tela aqui para eu ver todos vocês. Para que vocês tragam essa pessoa mais próxima. Em nome de Jesus. Tá bom? Então, para você, Liliane, que está aqui pela primeira vez, só passando rapidinho, eu vou encaminhar para você você tá no qual grupo você tá? Eu vou procurar você no grupo e vou te enviar esse círculo dos princípios para você entender o estudo, que nós fizemos o estudo da vida espiritual, onde entrou esses 3 princípios que eu falei hoje, tá? E aí na próxima semana entra os 3 princípios da vida emocional. Então nós estamos estudando, e todo aquele que vive com esses 2 princípios como chave, como eu não solto esses princípios por nada, eu não negocio esses princípios na minha vida, tem uma vida de paz e prosperidade na presença de Deus. Uma vida que te leva a caminhar com Cristo de maneira sobrenatural. Amém? Seja sempre bem-vinda. Eu desejo que todas vocês estejam sendo muito abençoadas e muito edificadas para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Tá todo mundo firme no jejum do ministério do mês de outubro? Eu desejo que todos estejam firmes no jejum. Tá? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida de vocês. O jejum coloca vocês mais pertinho do Senhor, porque vocês vão se afastando, né? Do inclinar para a carne, vocês vão se afastando do pecado e vão vivendo mais uma vida de santidade. Amém? Em nome de Jesus. E lembrem-se que quando alguém vier fofocar, o Espírito Santo está falando isso aqui, então eu vou falar. Quando alguém vier trazer fofoca, se posicionem rapidamente. Irmã, ó, eu posso ajudar isso que você vai me falar ou você só quer me contar o que aconteceu? Ah, eu só quero contar o que vai acontecer. Então, vamos orar? Vamos orar por essa pessoa, por essa família, né? Porque não nos interessa, a pessoa não está aqui para se defender. Então, vamos orar para que Deus entre com providência na vida dela. Amém? Em nome de Jesus? Então, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo, por essa oportunidade. Depois nós vamos fazer a ceia para quem preparou a ceia. Nós vamos ceiar. A ceia é um momento muito lindo, muito importante na nossa vida, né? É o momento em que nós recebemos ainda mais ali através da nossa fé
o corpo de Cristo como sendo o alimento do nosso espírito, né? O alimento que nós precisamos e o sangue de Cristo para nos purificar, nos santificar, nos lavar de todos os nossos pecados. Amém? Obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Então, feche seus olhos. Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu agradeço ao Senhor por toda a palavra e toda a revelação dessa noite, meu Deus. Nós tomamos posse de todas as promessas do Senhor sobre a nossa vida. Pai, nós desejamos viver em obediência ao Senhor. Nós desejamos, meu Deus, transbordar o seu amor. Pai, que esses princípios que nós estamos estudando, Pai, conhecendo um pouco mais, que está sendo revelado para cada uma de nós, possa ainda mais nos posicionar, nos encher, Pai, cada dia mais da Tua presença, com amor, Pai. Que ao precisarmos exortar alguém, Pai, corrigir, que tudo seja com muito amor, Pai, em nome de Jesus, na Tua presença, Senhor. Que tudo seja na Tua presença, Pai, que não sejamos nós a falar, mas sim o Teu Espírito Santo, meu Deus, porque nós somos instrumentos em Suas mãos, nós somos vasos nas mãos do Senhor. E assim nós queremos viver, meu Pai, todos os dias da nossa vida, sendo instrumentos nas mãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a ter mais compreensão, a ter mais entendimento, Senhor, da Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, que o Evangelho seja cravado no nosso coração e na nossa mente, em nome de Jesus, nós te pedimos por isso, meu Pai. Que nós tenhamos a certeza, Pai, na Tua presença, de que em tudo nós não podemos negociar os princípios jamais. Os princípios, Pai, que nós estamos vivendo e buscando são inegociáveis. Nós não negociaremos nenhum dos princípios, Pai, porque nós te amamos e nós sabemos onde nós queremos estar. Queremos viver, Pai, na Tua presença, queremos ficar no santo dos santos, queremos, Senhor, viver na Tua glória, no Teu poder, Pai. Queremos ser usados para levar o Evangelho, para fazer o ID, Pai, para servir na Tua obra, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado e que vidas sejam transformadas, restauradas, que famílias inteiras, Senhor, sejam salvas. Usa-nos, Senhor. Capacita-nos, meu Pai, em nome de Jesus. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais ainda mais nessa noite, em nome de Jesus. Meu Deus, fala com cada uma de nós durante o nosso sonho. Dai-nos, Senhor, sonhos de revelação. Em nome de Jesus, Pai. Dai-nos sonhos proféticos, meu Deus. Ó, Senhor Deus, nessa hora, em nome de Jesus, Pai, eu selo o ouvido de todas as suas filhas, Pai, e também o meu, que estão aqui agora, em nome de Jesus. Sela, Senhor, o ouvido delas com o sangue do Cordeiro. Que esses ouvidos, Senhor, estejam mais sensíveis nesse dia de hoje, a partir de hoje, a ouvirem a tua voz, a ouvirem, Senhor, todas as instruções do teu Espírito Santo, Pai. E que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, Pai, tome conta de todo ser, de todo o corpo delas, Pai, do topo da cabeça à sola dos pés, em nome de Jesus, que a paz, Pai, percorra por todo o sistema, Pai, neurológico, sistema respiratório, sistema cardíaco, Pai, toda a corrente sanguínea, Pai, todo o sistema linfático, em nome de Jesus, meu Pai, que a paz ocupe todos os compartimentos, meu Deus, desse corpo, em nome de Jesus, e eu peço ao Senhor agora, que coloca, Pai, sobre todas elas, uma nova armadura de alta patente, armadura, Senhor, envolvida em fogo, fogo do teu Espírito Santo, fogo que restaura, fogo que transforma, em nome de Jesus, Senhor. Coloca sobre elas o novo capacete da salvação, protegendo todos os pensamentos. O novo couraça da justiça, Senhor, blindando o coração delas. O cinturão da verdade, Pai, para que elas vivam, Senhor, o princípio da verdade, em nome de Jesus. Calça nelas, Pai, a botas do evangelho da paz, que por onde elas caminharem, meu Deus, a tua palavra fique como um rastro no coração de todos, em nome de Jesus, Pai.
E que ao passarem, Pai, e deixarem a sua palavra, não sejam elas lembradas, mas sim o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor seja lembrado, que a tua palavra seja lembrada, Senhor, menos de nós, mais do Senhor. Menos de nós, Senhor, mais do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Coloca sobre uma das mãos delas, Pai, o escudo da fé. Porque a fé, Pai, é o escudo aonde todo dardo que vier inflamado de Satanás e seus demônios vai bater em retirada em nome do Senhor Jesus. De canta, rabaiaxês. E na outra, Senhor, a espada do Espírito. Que a palavra esteja viva, afiada, línguas de fogo sobre a boca delas agora, em nome de Jesus. Porque a palavra, Senhor, e a verdade do teu evangelho está sendo revelada nesse ministério. E eu declaro sobre a vida das suas filhas, Pai, que nunca mais elas serão enganadas por homens e nem por Satanás e seus demônios, porque a verdade do teu evangelho está sendo revelada, Senhor, sobre a vida delas, em nome do Senhor Jesus. Vai, Espírito Santo, nessa hora. Toca, Espírito Santo, no topo da cabeça de cada uma delas agora e derrama mais. Mais da tua presença, Espírito Santo. Mais do teu fogo. Mais. Em nome de Jesus. Queima. Queima, Espírito Santo. Queima os ossos delas todas. Todas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais. Enche elas mais da tua presença, Espírito Santo, em nome de Jesus, até transbordar. De canta, rabaiaxês, em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, obrigada, obrigada. Toda honra e toda glória ao Senhor, nosso Deus, e a Jesus Cristo. Pai, nós declaramos a nossa total dependência do Senhor. Precisamos do Senhor para todas as coisas na nossa vida. E nós te agradecemos pela sua santa e gloriosa presença. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Teu é o poder, tua é a glória, para todo sempre. Amém. Pegue sua ceia para você que preparou a ceia para nós ceiarmos. E eu vou consagrar ao Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor esses elementos e declaro que não é mais um suco de uva e um pedacinho de pão, e sim o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, eu peço ao Senhor que nessa hora nós possamos ser inundadas do amor de Jesus sobre nós. Pai, naquela noite Jesus pegou o pão, partiu e disse que todo aquele que comer do corpo de Cristo, que comer desse pão, fará isso em memória dele. E nós estamos fazendo isso em memória do Senhor Jesus. Da mesma forma que todo aquele que beber do cálice. Faremos isso, Senhor, nessa hora, para nos lembrarmos em memória do que o Senhor Jesus fez por nós, por amor a nós. Pai, estamos aqui reunidos em nome de Jesus, para tomarmos da ceia com o Senhor, em nome de Jesus, por amor e em memória de Jesus, até que Ele venha, até que Ele volte para nos buscar. Esperamos com o nosso coração cheio de amor e fé, o dia em que Ele voltará. Pai, eu declaro em nome de Jesus que todo o nosso DNA espiritual será transformado ao fazermos a ceia. A nossa mente será como a mente de Cristo, os nossos olhos serão bons, o nosso coração será humilde como o do nosso Senhor Jesus Cristo. Passaremos por uma transformação. Receberemos, Senhor, uma porção maior da tua glória. Pai, perdoa os nossos pecados. Reconhecemos os nossos pecados, conscientes e inconscientes, meu Pai. Te pedimos perdão pelos nossos pecados durante o nosso sonho, Pai. Perdoa, Senhor, também os pecados que não nos lembramos. Nós nos arrependemos, meu Deus, de todos os nossos pecados e pedimos que o Senhor nos lave com o sangue do Cordeiro.
para que nós possamos nos apresentar diante do Senhor nessa hora, com o nosso coração e a nossa mente limpos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te amamos. Nós dependemos do Senhor Jesus para todas as coisas. O Senhor é o centro da nossa vida. E toda honra e toda glória sempre será tua, Jesus. Amém. Pode comer do corpo de Cristo. Obrigada, Jesus. O corpo de Cristo nos alimenta, alimenta o nosso espírito. Obrigada, Jesus. Pode beber do cálice do sangue de Cristo. Obrigada, Jesus. Sangue que purifica, sangue que transforma, sangue que santifica-nos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por nos amar tanto. Obrigada, Jesus, pelo seu amor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada, meu Deus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus abençoe vocês. Aleluia. Tenham uma noite de descanso, de paz. Uma noite que o Senhor Jesus possa renovar as energias de vocês, trazer descanso para quem precisa de descanso. Que vocês recebam bênçãos de saúde durante essa noite, em nome de Jesus. Que vocês recebam a porção de paz que vocês estão buscando. Que durante a noite o Espírito Santo possa cuidar de vocês de forma que toda dúvida que assolou o pensamento de vocês nessa noite, amanhã vocês acordem com a decisão instruída pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ver o dia que cada uma de vocês vai disputar para orar aqui no final. Levantar a mãozinha e falar assim, deixa eu orar. Haverá dias, em nome de Jesus, que vocês vão pedir. Pastora, posso orar? Meu coração está queimando, pois eu lanço fogo, em nome de Jesus, no coração de cada uma de vocês, para que o exército de anjos do Senhor, ministradores do Evangelho, queime no coração de vocês o desejo de orar ao Senhor pelas nossas vidas, em nome de Jesus, porque o Espírito Santo de Deus pega as nossas orações e transforma na oração que nós precisamos e leva até Deus. Então nós não precisamos de saber orar, nós não precisamos de palavras lindas, não é sobre isso, é sobre o que nós estamos gerando no nosso coração. Amém? Em nome de Jesus. Então, fiquem com Deus. Ó, semana que vem a gente começa, então, os princípios da área emocional. Se você tiver alguém que está precisando entender sobre os princípios da área emocional, convida para vir ouvir. Vai ser curador, transformador. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Até amanhã, 7 horas da manhã. Para quem estará às 7, né, na live do Instagram, ou até semana que vem para quem só fica nas terças-feiras junto com a gente, tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau!